Graça e paz, aqui quem vos fala é o pastor Jaime. Eu quero aqui deixar uma palavra em Colossenses capítulo 1, versículo 3 em diante. Paulo disse: graça damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, na qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e que já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfra, nosso amado e conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possas andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Aqui, amados do Senhor, nós estamos lendo uma palavra que Paulo fala da fé dos colossenses. E ele fala aqui sobre o progresso espiritual que essa igreja alcançou. E nesse progresso espiritual, Paulo, quando soube, ele falou que não cessava de dar graças a Deus, orava sempre para que esta igreja pudesse crescer mais no conhecimento e na fé. Então, o meu objetivo também é que todos os ouvintes deste vídeo venham cada dia mais ter esse conhecimento da graça de Deus. E quando eu vejo falar de pessoas que crêem na justiça de Deus, que crêem na remissão dos nossos pecados, como Jesus nos deu, eu também me alegro muito, né? Como diz o apóstolo Paulo, no verso 4. Ele diz assim no verso 4, ó. Olha o que diz o verso 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos. Então, Paulo disse que a fé dessa igreja fazia com que elas pudessem sempre ter o amor entre os irmãos, né? E a oração deles que eles mantinham pelos outros. Então, Paulo fala que por causa da esperança que vós está reservada nos céus, na qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então essa igreja, ela ouviu o Evangelho da verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que dá a eles a oportunidade de ser o nascido de Deus, um novo crente, uma pessoa que saiu da morte para a vida, para que eles pudessem alcançar o reino de Deus. E aqui diz a Bíblia, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, na qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então Paulo, ele mantinha a sua oração para esta igreja, para que ela pudesse crescer mais no conhecimento. E ele fala que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Então Deus, lá em Gênesis 1:28, quando Deus criou o homem, ele mandou que o homem viesse frutificar e multiplicar. Então a Bíblia nos mostra a importância que se nós frutificar na presença de Deus, nós vamos viver grandes multiplicações. Mas Paulo aqui estava falando dessa igreja que já tinha chegado a fé até eles. Eu quero também dizer para você que já chegou essa fé, a fé da justiça de Deus, que você vai frutificando, como também entre vós, né? Vocês vão frutificando no conhecimento, na sabedoria, no entendimento. Porque Paulo diz, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Então, quando você passou a conhecer a verdade, pela revelação de Deus, como Jesus disse, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e quando você compreende que Jesus é o caminho e tudo na vida é atalho, que Ele é a verdade e tudo é mentira, e Ele é a vida porque tudo leva à morte, você começa a entender o propósito de Deus, aí sim você vai frutificando no Senhor. E a Bíblia diz mais, Paulo fala aqui no verso 8, ó, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então Paulo fala de Epáfras, né?
um cooperador de Paulo, ele fala: como aprendeste de Epafra, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, que essa igreja tinha como um líder, o Epáfras, ao qual declarou a Paulo o vosso amor, o amor que havia entre os irmãos. É isso, amado, o nosso objetivo é de levar as pessoas a amar o seu próximo e desejar a cada dia mais esse amor que venha contagiar todo mundo. Porque esse é o mandamento de Deus, amar o teu próximo como a ti mesmo. E nós só podemos amar o próximo se verdadeiramente nós nos tornarmos um nascido de Deus. Por esta razão, Paulo disse, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade. Quer dizer, Paulo orava para que a vontade de Deus pudesse permanecer e prevalecer nesta igreja de Colossenses. Ele fala em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então Paulo sempre mostrou para que possas andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento da graça de Deus. Então Paulo mostra aqui de uma forma muito interessante o que realmente significa a graça de Deus. E Paulo fala aqui no verso 13, que eu quero que vocês leiam aqui, o qual ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então Paulo pregava para esta igreja a remissão dos pecados, é o que eu tenho pregado aqui, através destes vídeos, que Cristo Jesus nos deu o perdão dos nossos pecados. A palavra remissão quer dizer perdão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, por Jesus. Ele é o cabeça do corpo. Olha bem, mas Jesus é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então a Bíblia fala aqui, Paulo nos exorta que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. E nós somos a igreja do Senhor, ao qual Cristo tem que ser o cabeça. E Cristo tornando-se o cabeça da igreja que somos nós temos que ser uma igreja santa, irrepreensível, inculpável. Era isso que Paulo queria que os colossenses pudessem permanecer. E ele fala, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue lá na cruz, ou na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão na terra quanto as que estão no céu. E vós também, que noutro tempo era estranho, era inimigo no entendimento, pelas vossas obras más, mas agora, contudo, você foi reconciliado. Cristo te reconciliou com Deus. E ele fala, no corpo de sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santo, irrepreensível e inculpável. Então, eu quero deixar essa mensagem ao seu coração, meu amado, para que você compreenda que hoje você precisa estar diante de Deus desta maneira, santo, irrepreensível e inculpável. Infelizmente, muitas pessoas não creem que é santo, creem que é pecador, não creem que é irrepreensível, creem que é repreensível e não creem que é inculpável, se sente culpado. Então, para esses que vivem ao contrário do que está dizendo o texto, eu aconselho que os santos do Senhor, como a Bíblia fala, sede santo como vosso Pai é santo. Então Deus quer que nós sejamos santos, seguir a paz com todo e a santificação sem a qual ninguém verá Deus, diz em Hebreus 12, 14. Então a Bíblia está nos mostrando que Jesus, no corpo de sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar-se. Olha como que nós temos que se apresentar diante de Deus. Santo, não pecador. Irrepreensível, não aqui como muitas pessoas se sentem repreensível. É irrepreensível e inculpável, não culpável. Porque se você se sente culpável,
é porque você está com o cetro do mal apontado para a sua vida. Mas a Bíblia diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo desde agora e para tudo sempre, para que o cetro da impiedade não permaneça sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Então, amado, não permita que o cetro do inimigo aponte para a sua vida. Seja uma pessoa que confie no Senhor, porque assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor de todo o seu povo. Então, Deus está ao redor da sua vida. Amém? Então, seja hoje santo, irrepreensível e inculpável. Que você tenha aí uma boa noite e a paz do Senhor sobre você, em nome de Jesus.